Olá pessoal, bem-vindos ao nosso canal. Hoje nós vamos falar um pouco a respeito de um livro muito importante e impactante no campo da antropologia, que se chama Sexo e Temperamento, da Margaret Mead. Margaret Mead foi uma renomada antropóloga que dedicou sua vida ao estudo das culturas e das diferenças entre os seres humanos. Em sua obra Sexo e Temperamento, que foi publicada em 1935, Mead explica a relação entre sexo biológico e as características de personalidades atribuídas aos indivíduos em diferentes sociedades. O livro de Mead é um marco na antropologia porque ele questiona as noções tradicionais sobre o papel do gênero na formação da identidade e da personalidade. Mead argumenta que as características consideradas masculinas ou femininas são socialmente construídas e variam de acordo com a cultura. Além de explorarmos as principais ideias do livro, nós vamos entender um pouco sobre Margaret Mead. Ela foi uma antropóloga pioneira que realizou estudos de campo em diversas sociedades ao redor do mundo, incluindo Samoa e Papua Nova Guiné. Seu trabalho influenciou profundamente a antropologia e os estudos de gênero. Uma das principais questões abordadas por Mead em Sexo e Temperamento é a relação entre sexo biológico e o comportamento. Ela questiona se as diferenças de personalidade e comportamento observadas entre homens e mulheres são resultado de características inerentes ao sexo biológico ou se são construções culturais. Para responder a essa pergunta, Mead conduziu um estudo comparativo em 3 sociedades: a sociedade tradicional Arapesh, a sociedade Mundugumor e a sociedade Chamambuli. Em cada uma delas, ela encontrou diferentes padrões de comportamento atribuídos a homens e mulheres. Na sociedade Arapesh, tanto homens quanto mulheres eram descritos como afetuosos e cooperativos. Já nessa sociedade, não havia uma distinção clara de comportamento entre os sexos. Isso desafiou a ideia de que os homens são naturalmente agressivos e dominantes, enquanto que as mulheres são naturalmente passivas, dóceis e submissas. Já na sociedade Mundugumor, as características consideradas femininas em outras culturas eram atribuídas aos homens. Eles eram descritos como afetuosos e cooperativos, enquanto as mulheres elas eram vistas como agressivas e dominantes. Essa inversão de papéis de gênero destaca como as noções de masculinidade e feminilidade são culturalmente construídas. Na sociedade Chamambuli, Mead encontrou um padrão mais próximo das perspectivas ocidentais, com homens vistos como assertivos e racionais, enquanto as mulheres eram vistas como emocionais e preocupadas com a aparência. Essa diferença em relação às outras sociedades estudadas, mostra como as definições de masculinidade e feminilidade podem variar amplamente com base na cultura. Com base em suas pesquisas, Mead concluiu que o comportamento e as características atribuídas a homens e mulheres são influenciados principalmente pela cultura em que eles vivem e não por fatores biológicos determinantes. Ela argumentou que a cultura molda nossas percepções de masculinidade e feminilidade e que essas percepções podem ser desafiadas e transformadas. No livro Sexo e Temperamento, houve um impacto significativo no campo da antropologia
e nos estudos de gênero, né? Margaret Mead desafiou as visões biologicamente determinísticas sobre o comportamento humano e destacou a importância da cultura na formação de identidades e papéis de gênero. Concluindo, Sexo e Temperamento, de Margaret Mead, é uma obra que nos convida a questionar as noções preconcebidas sobre masculinidade e feminilidade, demonstrando que essas características são construções sociais e culturais. Ao entender, né, a influência da nossa cultura em nossas percepções de gênero, nós podemos promover uma maior igualdade, né, em meio a essa diversidade. Eu espero que vocês tenham gostado da análise sobre o livro Sexo e Temperamento, da Margaret Mead. Se você se interessa por estudos culturais, antropologia, questões de gênero, não deixe de conferir, né, essa obra impactante, leia a obra na íntegra. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, né, de compartilhar com quem você achar que se interesse e de se inscrever no nosso canal para mais conteúdos sobre cultura e sociedade. Né? Muito obrigada por assistir o vídeo até aqui. Agradeço muito por você ter assistido até aqui. Deixo o meu muito obrigada e até a próxima.